O vídeo de hoje é bem simples, bem curto, porque eu ainda estou me recuperando de uma faringite, não é Covid, já estou medicado e a faringite está indo embora. É sobre uma reflexão que eu quero fazer nesse momento de ascensão de uma quarta onda da pandemia de Covid-19 e eu começo o vídeo logo com uma pergunta. Você já se questionou por que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou? Já se questionou quando ela vai acabar? Com essa reflexão, eu vou tentar te responder a essas duas perguntas e se você gostar, se inscreve aqui no nosso canal. E, gente, a pandemia de Covid-19 começou exatamente por causa de nós, seres humanos. E não adianta aquelas pessoas aparecerem aqui pregando uma teoria da conspiração de que foi um vírus criado em laboratório, que foi solto propositalmente para os laboratórios de vacina ganharem bilhões. Ou você nunca tomou amoxicilina, que é um antibiótico, por exemplo. Já se perguntou quantos bilhões os laboratórios mundiais faturam com a venda de amoxicilina, que é um antibiótico? Mas é necessário você tomar quando você tem alguma infecção bacteriana e o médico prescreve para você matar a bactéria e sobreviver. Então, quer dizer, os laboratórios vivem disso, de desenvolver medicamentos, desenvolver vacinas, para que as pessoas possam enfrentar os problemas oriundos da transmissão de vírus e agentes infecciosos pelo mundo afora. Bom, foi nossa falta de visão de conservação ambiental pelo modo produtivo capitalista, que é um modo produtivo predatório, que fez com que florestas no nordeste da China fossem devastadas e populações de morcegos começarem a mudar o seu hábitat e aumentarem a interação com outros animais e com os seres humanos. E a partir daí, provavelmente, num fenômeno chamado transbordo zoonótico, o coronavírus de morcegos passou para algum tipo de outro animal e chegou até o ser humano, se adaptando muito bem ao ser humano e causando a atual pandemia de Covid-19. Mas a saga da humanidade em duvidar das leis naturais e do potencial dos micro-organismos não parou por aí. A gente, além de duvidar de que conservar o ambiente é importante para preservar a nossa saúde, nós também duvidamos quando lá atrás, em 2020, médicos e cientistas pediram às populações dos países afetados pelo início da pandemia de Covid-19 para ficarem em casa, fazerem um lockdown, porque, afinal de contas, era uma doença nova e era um vírus novo. A medicina e a ciência precisavam de tempo para compreender o vírus e a doença e buscar alternativas, manejos dentro dos hospitais que permitissem salvar a maior quantidade possível de vida. A humanidade duvidou. E algumas pessoas disseram, nós não podemos sacrificar a economia em detrimento de um vírus, de uma gripezinha, de um resfriadinho. E pregaram que as pessoas fossem para as ruas em pleno mês de março, abril, quando a pandemia estava atingindo o seu primeiro pico, a sua primeira onda. Deu no que deu, colapso hospitalar, muita gente sofrendo, muita gente morrendo, colapso funerário. Vocês lembram de toda essa história. Bom, mas a incredulidade da humanidade em relação ao potencial do coronavírus não parou por aí. Um certo segmento da humanidade continuou a pregar alternativas mirabolantes, como tratamento com medicação sem nenhuma comprovação científica de eficácia para a Covid-19. Deu no que deu. Veio uma segunda onda muito mais forte do que a primeira e a gente teve de novo problemas com isso. Bom, as pessoas ou alguns segmentos da humanidade, da sociedade, continuaram a dizer que as máscaras não protegiam, continuaram a não utilizar máscaras em público, inclusive políticos e figuras públicas influentes, e alguns dizendo, inclusive, que a utilização de máscara fazia aumentar o nível de CO2 na corrente sanguínea e causava mal à saúde das pessoas. Imagine se isso fosse verdade, o problema que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas estariam enfrentando, porque eles passam boa parte do dia, devido à sua profissão, utilizando máscara. Bom, e nós continuamos a duvidar, pregando que vacina iria transformar as pessoas em jacaré, pregando coisas mirabolantes sobre as vacinas, que elas eram experimentais, quando os órgãos de regulação estavam verificando os testes da vacina, validando a vacina e atestando a sua eficácia
e a sua segurança. E pasmem, no Brasil de hoje, dia 14 de junho de 2022, não sei se é 13 ou 14, me perdi, desculpa, mas no Brasil de junho de 2022, nós temos ainda 2% apenas da população brasileira vacinada com a 4ª dose de reforço da Covid-19 contra a Covid-19. Nós temos menos da metade do brasileiro, da população brasileira, vacinada com a 3ª dose, ou seja, menos da metade da população brasileira completou o esquema vacinal contra a Covid-19. E aí, de repente, uma nova variante começa a aparecer no Brasil, chega uma segunda variante da Ômicron, subvariante, melhor dizendo, e começam a se espalhar rapidamente, porque as pessoas voltaram a se aglomerar, participar de shows, jogos de futebol, todas sem máscara e com esquema vacinal incompleto. Aí as pessoas querem o quê? O vírus ele quer sobreviver. Ele obedece às leis naturais. O vírus não obedece decreto de prefeito, decreto de governador ou decreto de presidente. Ele quer sobreviver e se ele encontra uma brecha imunológica na população, onde ele possa se utilizar dessa brecha para proliferar em nosso meio, ele fará isso e causará 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 100ª onda de Covid-19 e permanecerá muito, mas muito tempo entre nós. Ou seja, a pandemia não acabou ainda por causa de nossas atitudes e, aliás, ela começou por causa de nossas atitudes. Não será a última pandemia, outras virão, mas aparentemente a humanidade não aprendeu com a atual pandemia e não vai aprender a se preparar para as próximas que virão. Essa é a tragédia humana. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa teu comentário. Forte abraço, se proteja, utilize máscara, complete o seu esquema vacinal, não custa absolutamente nada. Aliás, pode custar a sua vida e de outras pessoas.